Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feliz sábado! Feliz sábado, gente! Que bom estarmos aqui, né, iniciando mais um estudo aqui do nosso resumão da lição da Escola Sabatina de Jovens. Então seja bem-vindo aqui, pega a sua Bíblia, pega a sua lição e vamos estudar mais um tema dessa semana, não é isso? Isso mesmo! E aí, você está compartilhando o vídeo toda semana? Se não está ainda, começa a compartilhar com seus amigos, com os grupos de WhatsApp, certo? Pra gente revisar todo mundo junto à lição, toda semana, né, Sonara? Não deixe de seguir as páginas oficiais da Missão Nordeste, certo? No Instagram, no Facebook e no YouTube. Curta e compartilhe esse vídeo. E aí, vocês estudaram a lição os 7 dias da semana? Se sim ou se não, eu convido você a pegar a sua lição e vir revisar junto com a gente. E aí, vamos revisar a lição? O tema da lição dessa semana foi quando as coisas dão errado. E o texto-chave que você agora vai pegar a sua Bíblia e acompanhar junto com a gente está lá em Mateus, capítulo 19, do verso 3 ao 11, certo? Vamos lá, ó. Diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Aproximaram-se de Jesus, certo? E perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram-lhe eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhes disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. O tema da lição dessa semana foi bem polêmico, né? É verdade. E bem delicado, na verdade, né? Tratou-se de uma situação que aqui nós estamos falando de duas vidas que se uniram, né? A gente não tá mais falando aqui da questão da solteirice, né? Do namoro, do noivado. Nós estamos aqui falando já da parte do casamento, onde selou com a sua intimidade sexual, onde os dois se tornaram uma só carne, né? Nós estamos falando desse momento. E também de uma situação bem delicada, que é o divórcio, né? Uhum. Quando as coisas já não dão mais certo. Que é necessário, né, no contexto, acabar se divorciando. E isso acaba gerando consequências, feridas, mágoas. Um leva o pouco do outro e também deixa de si, né? Que acaba que em algum momento da sua vida entra outra pessoa, essa pessoa também sofre consequências e às vezes comparações com situações e com o cônjuge que foi embora. Então, assim, é uma situação bem delicada, né, que a gente vai tratar aqui do assunto dessa semana, que é uma aliança que se desfez, que se quebrou, né, Esther? Por mais delicada que seja, a gente nunca passou por essa situação, nem somos casadas. Mas é uma situação delicada, né? É uma situação porque traz consequências para ambas as partes. E aí, qual é o seu ponto de vista em relação nesse tema nesse momento mais introdutório da lição? Assim, Sônia, primeiro porque a gente começou falando, né? A gente falou muito, né? Durante a lição, discutimos sobre o ideal de Deus para algumas coisas. E até a gente falou muito das consequências positivas de seguir a vontade de Deus, né, que traz felicidade, paz. Mas a gente sempre falou que a gente, né, comentou que tinha dificuldades, obviamente, né? Estamos no mundo de pecado. Mas falamos muito positivamente, né, durante essas lições. Só que agora,
vamos falar um pouco da realidade, né? Porque a realidade não é sempre assim, não é sempre boa, não é sempre dar certo para sempre. Existem muitas questões de divórcio. E existem muitos motivos que podem levar a separação, divórcio, né? E cada um sabe de si. Infelizmente, assim, a gente fala do ideal de Deus, quais são os planos de Deus, né? Mas também o desejo de Deus não é que ninguém vive sofrendo, né? Exatamente. Pro resto da vida, né? Que a pessoa vive sofrendo. Então tem que ser um acordo entre ambas as partes. E existe o divórcio, né? Para dar a oportunidade do outro também agora ter uma outra pessoa, né? Mas como a gente vê na palavra de Deus, existem dois caminhos, né? Deus dá a questão do divórcio e você está livre para se relacionar com outra pessoa em duas questões, que é a imoralidade sexual, que justamente é a traição, né? E também a morte. Na verdade, a gente vai ver na semana, na lição, né? Em um dos dias da semana, que o ideal seria que isso apenas acontecesse depois da morte, né? Que, na verdade, na questão da imoralidade sexual, da traição, era necessário haver o perdão, que a gente vai falar, né, ainda. Mas é difícil. Certeza, né? É tanto muito que Deus difícil. Concedeu esse direito, né? De se divorciar por esse motivo de traição. E isso aconteceu por conta da dureza de coração do povo, e Deus também colocou esse ponto como uma abertura, né? Um caminho para a pessoa se divorciar e ter a oportunidade de casar com outra pessoa. Então, Samara, no texto, né, da lição dessa semana, fala da conversa que Jesus ele teve com os fariseus, né? E o pensamento do homem, né, do próprio povo de Deus, né, Israel, chegou naquela época a um ponto sobre o casamento de que qualquer coisinha assim, literalmente, se, por exemplo, a mulher fizesse uma comida e o homem não gostasse da comida, ele podia divorciar dela. Diga aí. Tipo assim, chegar a um ponto de banalizar realmente o casamento nesse nível. Então Jesus ele veio para dizer os únicos motivos que deveriam se casar. Se divorciar, né? Que é justamente o que a gente acabou de falar, a morte ou o adultério. Porque Jesus sabia, tem até um texto lá em Malaquias que fala que Deus, ele odeia o divórcio. E por que Deus odeia o divórcio? E não é uma coisa impessoal, não é dizer assim, eu odeio o divórcio entre um homem e uma mulher. Não é uma coisa que Deus não tenha vivido. Ele viveu de verdade nesse relacionamento com a gente, né, que toda a gente falou, momentos em que é um relacionamento, como a gente já sabe, comparado ao casamento, né, o nós com o nosso Deus. E ele sabe o quanto é dolorido se afastar, né? Quanto é dolorido a separação, o rompimento da relação. Então, pensando nesse contexto, Deus ele disse que odeia o divórcio, porque ele sabe das consequências que ficam no coração das pessoas envolvidas, né? Até porque, né, como a gente já falou aqui, a partir do casamento existe aquela união numa amplitude sexual, como a gente já viu, né? Aquela intimidade. Existe uma conexão maior. Aí imagine pegar esses questionamentos dos fariseus e você acabar se separando por qualquer motivo. Coitada, né? da mulher, né? Maria, gente. E coitado do homem também, porque não é aquela questão de eu não vou ficar sofrendo, não. Sofre sim. Eu vi em um lugar, não lembro onde, mas os psicólogos, eles têm, quando vai fazer aquela terapia, né, muitas pessoas ao se separar, passa pela questão da terapia, né, com os psicólogos, não, às vezes para poder... Individual, né? Exatamente, né, e os psicólogos, eles falam que, vocês podem procurar aí na internet, que muitas vezes é considerado como um luto mesmo, sim, a perca de alguém. E você tem que viver esse luto da mesma forma que você vive o luto literal, que é quando alguém morre, a mesma coisa acontece quando a pessoa se separa. Porque se nós namoramos, e muitas vezes, muitas mesmo, quase 99%, porque se você gostar realmente da pessoa, se você tem um vínculo com a pessoa, principalmente aqueles namoros duradouros, né, em algum momento
em alguma situação da sua semana, você vai sentir falta e você vai sofrer pelaquela pessoa. Vai lembrar da pessoa. E vai lembrar daquela pessoa. Aquela pessoa foi, levou um pouco de você e você ficou e a outra pessoa deixou um pouco dela com você. A mesma coisa acontece no casamento e de uma amplitude muito maior. Não é isso? É porque tem um vínculo, uma intimidade muito maior. Então, assim, os psicólogos, eles levam isso como se fosse mesmo um luto, uma perda de alguém. Né? Já tem lá em Cantares, lembra? O amor é tão forte quanto a morte. Né? Exatamente. Que nada pode afogá-los. Né? Aquele bem romântico, aquele texto bem profundo sobre o amor. Exatamente. Que bota nas declarações. Pois tá bom. Conversa aleatória. Vamos à próxima. Né? Pra tirar um pouquinho do peso da conversa. Do assunto. Não, mas quando a gente fala assim, né, Esther, da questão do peso da conversa, é justamente porque sabe aquele ditado, né, que cada um sabe de si? Realmente a gente não sabe esse contexto porque a gente não vive, né? Às vezes é mais dolorido para aquelas pessoas que estão passando. Com certeza. Né? A situação, por exemplo, da traição, da perda literal de alguém é muito mais profundo, né? Nesse âmbito do casamento. Com certeza. E assim, já pegando um gancho, já que a gente tá falando de traição, né? Deus, ele também, se ambas as partes estiver disposto, né? De perdoar e conviver e reatar. É possível, né? É possível. É possível reconstruir. Sonara, agora eu acho uma coisa assim muito interessante negativamente, é que a nossa sociedade, a mídia e tudo mais, os filmes, tipo assim, glamoriza a traição. É impressionante, porque tipo, a gente sabe quanto é dolorido, a gente sabe, é como se banalizasse realmente o compromisso, né, Sonara? Tipo assim, você tá meio assim, tá meio mal, se magoou, tá magoado com o marido. É assim, isso é bem representado em alguns filmes, né? Tá meio assim, casamento meio frio, não sei o quê. Aí passa vai lá, viver passa uma aventura. Uma aventura, uma pessoa nova, uma pessoa diferente, né? E deixa aquele glamour todinho por cima da traição, entendeu? Então, é meio que incentivado até, né, Sonara? Tipo, explodindo na mente das pessoas que é normal, é bom, você ter que viver uma experiência que te faça feliz, entendeu? Então, não existe essa ideia de reconstruir, entendeu? Na sociedade da gente. E mesmo os psicólogos e tal, eu tava até vendo, eu sigo um monte de perfil no Instagram de psicólogo, assim, eu acho legal. E tem gente da igreja, tem gente que não é da igreja, né? Aí tem uns que... É incrível o pensamento, como é diferente das pessoas que acreditam em Deus e as pessoas que não têm o temor de Deus, enfim, não conhecem a Bíblia, ou então não têm os mesmos princípios. E é meio que, quando você vai se desgastando, eles meio que perdem a esperança, sabe? Tipo, tá bom, já parto pra outra. Entendeu? Não tem essa ideia de reconstruir, né, Sonara? E eu acho que isso é uma das coisas, né, que colocam o divórcio como a solução para todas as coisas. Gente que sabe que não é, né? E uma coisa que isso tá tão já fixado na nossa mente, porque muitas pessoas já começam um relacionamento. Se não der certo a gente separa. O casamento, no caso, exatamente. né? Não, desde o namoro. Isso, desde o namoro já vem assim. Muitas pessoas não têm mais aquela questão de vamos namorar pra casar. Não. Já começa assim. Se não der certo no namoro, a gente termina. Aí começa, né? Aí noiva. Não tem nada não, a gente vai noivar. Mas se não der certo no noivado, antes que chegue no casamento, a gente termina. Aí resolver casar. Não der certo, a gente separa, só ir ali assinar os papéis, pronto. Mas não é assim. Não é assim. É tipo um teste, né? Teste drive, assim, literalmente. Mas não é assim. Quando acaba se casando, a pessoa vê que não é bem assim como eu pensava. Não é só ir ali assinar o papel e dizer, estamos separados. Não é dessa forma. E assim, da mesma forma que você trouxe o exemplo do filme, que os filmes acabam glamorizando. Assim mesmo, glamorizando o divórcio. A gente adultério, né? A gente pode aprender também uma coisa que eu tava pensando assim. O que não fazer? Se a gente assistir os filmes, as séries que acontecem aí, esses episódios, você vai perceber
que algumas situações que acontecem, que pode acontecer também no cotidiano. É o excesso de trabalho, você dá mais atenção ao seu patrão, ao seu trabalho, a outras coisas seculares do que a sua família, do que a sua esposa ou seu marido, né? É vocês dormirem separados, um dorme na frente, o outro fica lá no computador, ou o outro fica fazendo outro tipo de atividade e depois, só depois vai trabalhar ou vai dormir. Vai dormir. É o excesso de responsabilidade para um, enquanto o outro não faz nada e um tá muito cansado e o outro tá energizado, né? É uma sequência de coisas. Sim, é dormir brigados. É aquele questão do castigo, vai pra sala e eu vou ficar no quarto. É as greves. As greves. A Bíblia fala isso, viu? Na lição da semana até. Não se privem do outro. Exatamente. Não se prive, principalmente da questão sexual. Exatamente. Isso não é uma bênção de Deus, você dizer um conselho de Deus, olha, vocês estão brigados, se privem. Não, porque isso é o que mantém a conexão. Então, assim, a partir do momento, realmente, a gente vê nos filmes que quando lá eles traem é porque tem uma deficiência. Isso não pode ser desculpa. Não é desculpa. Não é desculpa. Só abrindo um parênteses. Não é desculpa. Mas a gente tem que policiar. Exatamente. Para o inimigo, né? Os pecados, as janelas começar a acontecer. Então, até a lição fala, até anotei assim, ó. Até coloquei assim: sexo ativo no casamento, nada de greves, né? Vocês têm que continuar. É bom pra gente, até a gente aprender, né? Não, com certeza, claro, né? Antes. É verdade. Aí outra coisa, nunca deixe de beijar seu cônjuge, né? Isso, porque anotei. Eu assisti num podcast. Aí tava lá, eu botei aqui pra falar aqui também, não é plágio, pode fazer propaganda, não vou fazer propaganda do podcast, não. Brincadeira. É o podcast no contexto. Só não lembra a associação, mas é pra não sair plágio, né? Vai que alguém aqui já tem assistido e vai dizer, a menina tá plagiando, fala. Mas é porque eu achei interessante esse ensinamento e é verdade. E a gente pode observar esses pontos nos filmes. Porque o marido traiu, porque às vezes a esposa tá com muito trabalho, com muita responsabilidade, chega cansada e tudo. Porque a mulher traiu, porque ele já não tá dando atenção, só fica lá no trabalho, não tá dando atenção. A gente sempre vê isso em séries e em filmes, isso é verdade, né? Não dá atenção. E o problema, Sonara, grande, é porque essas coisas acontecem na vida normal, né? Mas o problema é porque eles acham assim que quando chega um ponto que perde a graça, é partir pra outra, entendeu? Só que no reino de Deus, as coisas de Deus não são assim, entendeu? A gente tem a ideia de reconstruir, de tentar novamente, né? Tipo, de acordo com os princípios, né, de Deus, é isso, entendeu? E o mundo não mostra isso. E aí tá aí um monte de gente com o coração quebrado, com o coração partido com a vida, porque seguem, às vezes, os conselhos do mundo, né? Mas, vamos lá, né? A gente é jovem, tem muito jovem aí que não casou, que é solteiro, né? E eu acredito, assim, que... Claro, existem vários motivos, né, que pode levar ao divórcio. Pode ser falta de perdão e tal. Podem ser motivos muito sérios que só destacando, né, quebrando o silêncio, a gente não apoia, obviamente. Abusos, né, violência. Pelo amor de Deus, a vida da pessoa não teve traição, não teve morte, mas a mulher tá apanhando, ou o homem, ou violência. Deus, né? Ele não apoia essas coisas, certo? Tá bom? Mas vamos lá, a gente é solteiro, a gente ainda tem a opção de escolher. Eu acredito, Sonara, que muitas decisões, né, que são tomadas, elas, como você já até começou a falar, e até o nome de um livro, o divórcio começa no namoro, né? Porque você vai tomar uma decisão que te leva só pra ladeira abaixo. Meio que o divórcio tá só lá no caminhozinho. Existem coisas que a gente pode escolher, né? Existem situações de casamentos que a probabilidade de dar errado é maior do que dar certo. Existe um conselho do Senhor, né? Através da serva do Senhor, Ellen White. Tem um capítulo muito legal, que está indicado aqui na lição da semana, que é lá em Lado Adventista. O título é Casamentos Apressados e Prematuros, né? E ela fala muito que quando existem casamentos, né, com pessoas muito jovens, que são guiadas só pelos sentimentos, que ainda não tem, literalmente, juízo ainda, né, suficiente para escolher, que é uma escolha, né,
vão só guiados pelos sentimentos, é muito jovem. Aqueles casamentos apressados, apressados, sem pensar que você... 3 meses, 6 meses. Exatamente. Principalmente quando é jovem, e ela fala, quando é jovem demais e quando não é aprovado pelos pais. A possibilidade de dar errado é altíssima. Tipo, são raríssimos os casos que terminam em união feliz, ela diz, né? Então, já é uma coisa pra gente que ainda não escolheu, prestar atenção, né? Pra gente escolher com sabedoria pra evitar um desastre que poderia ser evitado, né, Sonara? Por tomar uma decisão precipitada num casamento precipitado, né? A gente já falou sobre coisas ruins, né, do casamento, coisas que podem ruins, dar errado. Que podem dar errado, mas existe aquela esperança que Deus dá, né, que Jesus mostrou, que é você perdoar, né, o momento de restauração, o seu lar pode ser restaurado, né, isso, e Deus dá essa oportunidade, aconselha em outros âmbitos que na lição fala, que é a questão da traição, né, a lição é bem específica, né, a lição assim, não diz outros pontos não, a lição é muito específica e fala de perdão naquele momento da traição, né? E é possível sim, a partir do momento que os dois estejam dispostos a isso, né? Principalmente a parte magoada. Né? A parte magoada, né? Se ele quer perdoar o outro. E se realmente o outro está provando que merece o perdão. Porque também não adianta, por exemplo, você pedir o perdão e querer continuar o seu relacionamento, você vai ter que mudar várias coisas. Principalmente, você agora vai ter que percorrer um outro caminho que o levou a cometer o ato, né? Você tem que mudar, às vezes, a sua roda de amigos, porque aquela pessoa está lá. Você tem que começar a provar, às vezes é algo na internet, aí você vai ter que mudar e ter sempre o seu cônjuge ao lado para a pessoa ver que você mudou. Se os dois realmente estão dispostos a ter a restauração no lar, principalmente quando tem filhos, né? E também não adianta ser uma coisa só da boca para fora, né? Sendo que mesmo internamente ou quando não tá na frente dos filhos, não existe realmente aquela restauração. Tem que ser algo de coração mesmo, algo para restaurar a família, porque eu acredito e a gente vê muitos exemplos, eu conheço muitos exemplos de pessoas que perdoou e vive feliz, entendeu? Então, realmente orar para que Deus restaure aquele lá e você esteja disposto. E lutar também, né? E lutar, exatamente. Tanto a pessoa ofendida tem que estar disposta a isso. E o outro também tem que provar e lutar realmente que mudou, né? Aqui na lição fala até uma questão e diz assim, ó, mesmo sem a dolorosa complicação do adultério, um casamento feliz requer doses de perdão. Porque ninguém pode machucá-lo como a pessoa com quem você se tornou vulnerável. Na verdade, são as pessoas mais próximas de nós que podem nos causar mais danos. Então, assim, ao longo do casamento, se você é aquela pessoa rancorosa, se você é aquela pessoa que não trabalhou a questão do perdão, não é porque são duas pessoas diferentes que agora se uniram e vai existir muitas às vezes intriga, briguinhas, né? Isso você já tem que pedir para que Deus ele trabalhe isso no seu coração, né? Posso só dar uma coisa aqui, um toquezinho sobre o que a gente até acaba de falar sobre casamento prematuro, né? Às vezes a gente, uma das coisas, né, que até no conselho que eu falei lá do Adventista, é que quem é muito jovem ainda não tem tanta maturidade ou não, sabe, não tem essa capacidade de reconciliar, de perdoar. Isso complica e pode acabar no divórcio, né, Sonara? Então, é realmente uma coisa que exige o tempo, é uma desvantagem do casamento prematuro, né, do casamento apressado. Exatamente. Sim. E assim, quando o lar, né, as pessoas que integram o lar estejam dispostas a isso e Deus já tem trabalhado no coração, as pessoas são maduras o suficiente para isso, Deus ele pode sim restaurar aquela família e eles viverem felizes. É verdade. Né? Para a eternidade, não para sempre.
pra eternidade. Eu, assim, não vou ser hipócrita, né? A gente não pode ser hipócrita e dizer que é fácil, que eu perdoaria uma traição. Tipo isso, sabe? A gente não pode ser hipócrita e dizer isso, né? Mas eu acho interessante porque, assim... Por isso que a gente disse que o tema da lição era muito complicado, né? Porque com certeza, existem dois lados, né? Exatamente, é uma questão de escolha humana no coração, né? Então, tipo assim... Só que é interessante porque tem um verso que... na verdade, uma passagem de Ellen White que ela fala assim, que Deus, ele não nos pede nada que ele já não tenha nos dado antes. Então, ele nos perdoou a nossa traição. Então, inspirado no amor de Deus... E ele já nos perdoa constantemente, né? Não é só nos pecados que as pessoas dizem que são grandes, né? Mas em tudo, nos pecadinhos, naqueles errinhos durante... Deus está sempre perdoando a gente. Exatamente. Nosso coração duro, entendeu? Deus continua insistindo. Então, inspirado no amor de Deus, eu acho que a gente pode perdoar, entendeu? Se a gente estiver disposto a isso, né? Perdoar a outra pessoa, até mesmo uma traição, né? Se estivermos dispostos a isso. E também, se for pensar, assim, as consequências que é levada... às vezes vale a pena de você ter uma restauração, dependendo da situação, né? Vale a pena você lutar pela restauração do seu lar, né? Com certeza. Porque é muito mais dolorido, tirando a parte de abuso, de violência, né? Violência mesmo. Violência mesmo. Psicológica, tá física e tal. Exatamente, psicológica, física. Então, tirando essa parte, né? Porque também não vale nem a gente... Passa pano nessas coisas. É verdade, porque não, é muito complicado. Pelo amor de Deus, não passa pano nessas coisas, eu não defendo. Muito engraçadinha hoje. Sim. Aí no sentido de que às vezes vale a pena você lutar pela restauração do seu lado do que você deixar o seu cônjuge, né? Até como a gente falou no início da lição. É mais dolorido. É mais dolorido. Ir do que ficar. Exatamente. Tirei as palavras da sua boca. Você deixa algo de si no outro e o outro também deixa algo dele em você, né? E você imagine só, passar por toda... Você vai ter que agora se reconstruir novamente. E as pessoas que têm filhos, né? Ter toda aquela reconstrução. Aí imagina aquelas pessoas que são novos, que passam por isso e ainda querem se casar novamente. O quanto às vezes... isso traz traumas. Se às vezes em namoro pessoas precisam passar por uma questão de tratamento psicológico, às vezes porque é tão profundo, imagine num casamento, né? Então às vezes vale mais a pena você ter a restauração do seu lar, pedir para que Deus ele trabalhe no seu coração, do que vocês se separarem, né? Dependendo da situação. Exatamente. Esté já partindo aqui para os nossos finalmente, né, encerrando o nosso estudo da semana, escolhi um textozinho aqui da parte da sexta-feira, olha, que diz o seguinte, você pega aí sua lição, terceiro parágrafo da parte de sexta-feira diz assim, ó, Jesus veio ao nosso mundo para corrigir erros e restaurar a imagem moral de Deus no homem. Sentimentos errôneos a respeito do casamento tinham sido estabelecidos na mente dos mestres de Israel. Eles estavam tornando de nenhum efeito a sagrada instituição do casamento. O homem estava se tornando tão endurecido que pela mais trivial desculpa podia separar-se de sua esposa, ou se preferisse podia separá-la dos filhos e mandá-la embora. Isso foi considerado grande mal e não raro era acompanhado de mais terrível sofrimento para a pessoa repudiada. Cristo veio para corrigir esses males e seu primeiro milagre foi realizado na ocasião de um casamento. Assim ele anunciou ao mundo que o casamento, algo puro e enobrecido, é uma sagrada instituição. Né? Então assim, o casamento é algo instituído por Deus. Né? Deus juntou Adão e Eva, fez o casamento deles, eles passaram sábado na lua de mel. E Deus disse que eles ali eram Adão, ele falou, né? Esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, como a gente já falou aqui, né? Se for possível, vale mais a pena você lutar pela restauração do seu lar. Não é isso? Uhum. Porque o casamento é algo puro e abençoado, enobrecido e cheio de honra e glória pelo nosso Deus. Olha, eu vou até abrir um ponto assim, se você for prestar atenção no âmbito da traição, raríssimos os casos de ou homem ou mulher que trai o seu cônjuge ficar com aquela pessoa quando eles se separam.
Raríssimos os casos. Você, assim, pode ser 1 em 100. Aquela pessoa, por exemplo, eu me caso e o meu esposo me trai com determinada pessoa. Se eu me separar dele, raríssimos os casos que isso acontece. Que a parte que traiu fica com aquela pessoa que estava traindo. Então, assim, às vezes vale mais a pena você lutar pela restauração, porque pode ter certeza que Deus vai abençoar mais o seu lar do que, não fazendo apologia nada, né? Mas do que aquela parte. Porque tem uma frase que eu já vi que diz assim, Deus não destrói uma família para reconstruir outra. É justamente nesse âmbito, né? Deus não vai deixar de abençoar um lar corretamente para ir abençoar aquele. Não que ele não derrame bênção sobre todas as pessoas, mas vocês estão entendendo como eu estou dizendo, né? Então vale a pena sim você lutar pela restauração do seu lar, os jovens que já são casados, né? Vai existir as diferenças. Nós temos que ser sábios, né, para suportar as diferenças uns dos outros. Né? Existem muitos casais novos também que são felizes e tem que orar a Deus para Deus sempre estar liberando perdão no coração, para suportar as diferenças. Conviver, né? saber Exatamente. Conviver, né? Uma frase que eu vi essa semana que diz assim, às vezes a gente só quer ser abençoado, né? Mas às vezes a gente se esquece que você pode ser a bênção de alguém, né? Talvez você não veio no mundo para você ser abençoado por alguém, mas você às vezes é conhecedor da palavra, você é cheio do Espírito Santo, você no seu casamento é aquela pessoa que tem mais comunhão com Deus e tudo. Às vezes é para você abençoar essa pessoa, você transformar essa pessoa, né, com a ajuda de Deus. Então, para a pessoa que foi magoada, né, isso também, né, às vezes vale mais a pena você lutar pela restauração do seu lar, por mais difícil que seja. É verdade. Sonara, o que eu acho assim, interessante é justamente o cuidado de Deus, né, para não acabar com a vida de uma pessoa, né, assim, as consequências do divórcio, né. O texto que você acabou de ler, né, que Jesus ele veio corrigir esses males, porque, por exemplo, né, que você acabou de falar, a mulher lá, deixada por qualquer motivo, e ela ficava lá sofrida, entendeu? Então, a sociedade aceitava isso, Jesus veio corrigir isso, né? Que eu acho muito massa, assim, é que Deus, ele quer sempre que a gente tome decisões que nos coloquem pra cima e coloque também, né, que conserve a felicidade, tanto minha quanto da outra pessoa envolvida. Então, por exemplo, o conselho de Deus, né, sobre casamento, todos os conselhos de Deus sobre casamento, né, sobre tomar cuidado, prestar atenção, é porque Ele quer a nossa felicidade por completo, nosso crescimento intelectual, nosso crescimento emocional, nosso crescimento em utilidade nesse mundo, e às vezes um relacionamento, né, que é tomada a decisão de casar, né, com a pessoa, vai por impulso, vai só pelo sentimento, não pensa se você pode estar todos os momentos da vida com aquela pessoa no futuro, né? Não pensou sobre isso. E quando as coisas acontecem, você tá lá casado, né? Muitas vezes aquele relacionamento tá te colocando pra baixo de um jeito, né, Sonara? Te coloca pra baixo. E eu acho interessante porque o nosso Deus, ele defende a nossa felicidade. Tudo que ele nos aconselha, todos os motivos que é para ter no nosso coração para tomar uma decisão em relação ao casamento será que eu vou ser mais útil nesse mundo? Será que eu vou ser mais feliz? Será que eu vou ser mais feliz ao lado dessa pessoa? Será que eu vou poder ser uma pessoa que vai sempre crescer em todos os sentidos? Ou essa pessoa tá me deixando para baixo? Entendeu? Então, todas as nossas decisões sobre isso, Deus, ele quer que a gente tenha isso em mente, entendeu? Que nós glorifiquemos o nome dele. E a gente não glorifica o nome dele quando a gente tá pra baixo, tá sendo arrastado. Quando existe violência, quando existe abuso. A gente tem que entender isso, né, Sonara? Porque a sociedade, muitas vezes, faz a gente querer aceitar isso. Mesmo pessoas, talvez, que se dizem religiosas, né? Que aceitar o abuso, que aceitar a violência, passa pano. Mas o nosso Deus, ele vê o nosso coração, ele vê as intenções, ele vê o nosso ser por completo. E ele é um defensor da nossa verdadeira felicidade, né? Então, de tudo que a gente disse aqui, tudo gira em torno de glorificar o nome de Deus, né? E a gente glorifica o nome de Deus quando a gente está bem também, certo?
tirando tudo que a gente já conversou também sobre perdão e tal, e restauração, porque tudo coloca isso também pra cima, entendeu? Você o objetivo é pra cima. O nome de Deus quando você também tá bem emocionalmente, quando você tá feliz, né? Exatamente. É muito difícil às vezes você adorar a Deus você estando triste com alguma situação na sua vida, né? Eu acho importante deixar isso na mente da gente, né, Sonera? Porque... É verdade. É verdade. Esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais, né, da palavra de Deus sobre o divórcio, né, sobre a separação. E com o tema dessa semana, né, que possamos ter pegado lições para nossa vida. Ainda dá tempo de você pegar o link desse vídeo, compartilhar aí com seus jovens e amanhã todos juntos estudar a lição da Escola Sabatina aí na sua sala de jovem, tá bom? Desejamos um ótimo sábado a todos vocês e até a próxima semana. Tchau! Tchau!